Será que você lembra quando sua avó colocou você no colo e disse que você é um polonês? Que o sangue polonês corre nas suas veias? Mas o que realmente significa ser polonês? Ser polonês significa, entre outras coisas, conhecer a história da Polônia e suas lendas. Então relaxe e ouça uma história sobre a Polônia. Um polonês é famoso entre as nações por amar sua pátria mais do que sua vida. Um polonês está pronto para deixar a Polônia para ir até o fim do mundo. Ele pode viver na miséria por muitos anos e lutar contra as pessoas e o destino, desde que espere servir sua pátria nesta tempestade da vida. Adam Mickiewicz, um grande escritor polonês. Você sabe como é entre irmãos. O jogo inocente com paus jogados no rio de repente se transforma em uma corrida feroz. Empurrões comuns se transformam em luta real sem saber quando. Até mesmo subir em uma árvore para extrair um favo de mel de uma colmeia é uma ocasião para uma competição acirrada. Pele arranhada e marcas de picadas não são nada comparadas à ambição dolorida, quando novamente esta última se mostrou mais rápida e ágil. Ao mesmo tempo, você deve se certificar constantemente de que é justo. Se ao menos a mãe beijasse a cabeça de todos o mesmo número de vezes, o pai elogiaria cada um por seu progresso no arco e flecha e que as fatias de pão deveriam ser divididas de forma justa, porque ele sempre pegaria o mesmo palito saboroso. Você sabe como é entre irmãos, sempre juntos, sempre perto. O que um pensa, outros dois já estão fazendo. De manhã você pode correr na campina, tomar banho no rio, construir cabanas na floresta. À noite, sente-se perto do fogo e antes de dormir, conte histórias engraçadas no ouvido, baixinho, para que os adultos não ouçam. Você sabe como é entre irmãos. Mas em algum momento você tem que se separar. Você vai ter que se separar. Os pais ligaram para os filhos para contar a novidade. Um fogo ardia na lareira. Cheirava a fumaça, ervas e resina das torres de madeira com as quais foi construída esta sala, que só era acessada nos feriados. Mas hoje não era feriado. Lech tinha certeza. Dividir? Ele não entendeu essas palavras. Sim, a mãe assentiu. Viajar para diferentes partes do mundo? Mas por quê? Perguntou o tcheco mais jovem. Estamos bem em casa. Você está quase crescido agora, explicou o pai. Nós criamos você o melhor que pudemos. Vocês vêm de uma linhagem principesca. Cada um de vocês será um governante, mas em seu próprio país. E por que não podemos ser príncipes em uma cidade? O tcheco continuou. Nós governaríamos juntos, ou para variar. Diferente, a cada semana ele usaria um anel principesco. O pai aproximou-se do fogo e jogou o cabelo para trás, revelando um longo corte na bochecha. Você já se perguntou de onde veio essa cicatriz? Só agora, Lech percebeu que nunca havia perguntado sobre isso. Uma cicatriz é uma cicatriz. Era uma parte tão familiar do rosto do seu pai, para ele quanto seus olhos, boca ou nariz. Ele não podia imaginá-lo sem ela. É uma lembrança de uma ferida que meu irmão infligiu em mim. Mas em diversão, certo? O tcheco queria ter certeza. É fácil obter alguns solvanços ou contusões durante o jogo.
Todo mundo sabe que é só uma brincadeira. Ele ficou em silêncio quando seu pai balançou a cabeça gravemente. Eu não chamaria isso de divertido. Ah, e o que aconteceu com seu irmão? Lech ousou perguntar. Meu pai abaixou a cabeça, seu cabelo caindo para trás em seu rosto. Ele perdeu, disse brevemente. Nada destrói um país como uma luta pelo poder. Portanto, você deve partir para que cada um de vocês encontre sua própria terra. Como vamos encontrá-la? Hus, que estava em silêncio até então, falou. O pai não respondeu. Disse-lhes que se despedissem da mãe e os conduziu. Eles entraram na floresta e não pararam até chegarem a uma clareira onde ardia uma fogueira. Perto do fogo estava um velho cuja pele era tão morena e enrugada que parecia casca de árvore. Sua barba parecia líquen prateado. Se não se movesse, poderia ter sido confundido com um tronco coberto de musgo. Aqui estão meus filhos. Seu pai voltou-se para ele. Você tem uma fortuna para eles? O velho olhou para os irmãos por um longo tempo e finalmente parou-se a olhar no Checo, que estava inquieto. Ele gesticulou para que ele se aproximasse. Ele pegou um galho de macieira da pilha de lenha e jogou no fogo. As folhas estavam frescas, então a fumaça subiu para o céu. O velho observou-o subir. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo uma voz vinda da nuvem espessa. Então ele enfiou a mão no peito de sua camisa de linho verde e tirou uma pequena bolsa. Ele pegou a mão do Checo e derramou algumas escamas de peixe prateado em sua palma. Ele repetiu o mesmo ritual com Hus. A cartomante olhou para ele, então selecionou um galho verde diabeto e o jogou no fogo. Ele olhou para a fumaça por um momento, como se desse sinais invisíveis para os outros. Então tirou uma pena de corvo preta de seu casco e a entregou ao menino. Finalmente foi a vez de Lech. Um velho com uma barba que parecia musgo jogou um galho de carvalho quebrado no fogo. Por um longo momento ele observou as listras brancas ondulando sobre o fogo. Ele deve ter ouvido alguma coisa, porque assentiu. Lech já sabia o que ele deveria fazer. Ele estendeu a mão. O velho colocou uma pena branca nele. Pena da águia branca. Lech, Czech e Hus não entenderam o que tudo isso significava. Nenhuma palavra foi pronunciada durante a cerimônia. Quando acabou, o velho se virou e desapareceu entre as árvores. Do outro lado da clareira vinha o relinchar inquieto dos cavalos. Seus cavalos estão esperando lá, meu pai apontou. Caia na estrada. Foi triste para Lech, Czech e Hus deixarem a sua casa, da sua família, mas eles não tinham tempo para se preocupar, porque cada curva era uma nova visão, outra surpresa. A estrada se desenrolou diante deles como um conto de fadas contado ao redor de uma fogueira. Mas nenhum dos três irmãos sabia o final da história, e eles acharam isso particularmente emocionante. Agora, pouco antes de se separarem, eles estavam surpreendentemente bem juntos. Eles passaram dias inteiros mal desmontados do lombo do cavalo. À noite pararam para descansar, prepararam uma refeição juntos. Assaram no fogo a caça que caçaram no caminho. O Checo inteligente como ninguém conseguia fazer todo mundo rir. Lech falou sobre as aventuras de guerreiros famosos que ele mesmo gostaria de vivenciar. O mais velho, Hus, geralmente ficava sentado em silêncio, olhando para o fogo. Perdido em devaneios, ele franziu a testa sob sua emaranhada cabeleira escura.
mas quando os irmãos conseguiram convencê-lo a confiar neles, ficaram maravilhados com o quão longe seus pensamentos iam. Então adormeceram olhando para o céu negro sem fim, e pela manhã, mal se livrando do sonho, partiram. Eles pensaram que essa jornada juntos nunca poderia terminar. O pai estava errado. Talvez nós três pudéssemos governar um país. Não seria melhor para eles governarem a mesma terra? Apoiar uns aos outros com conselhos, aliviar uns aos outros nas dificuldades de governar? Eles eram irmãos, afinal. Numa tarde quente, pararam para descansar debaixo de uma velha macieira. Os cavalos estavam pastando na grama próxima e os três irmãos desceram a ribeira para se refrescar, matar a sede e pegar uns peixes para o jantar. Lech e Czech entraram na água. Hus, com um arpão feito de gravetos, agachado na praia, esperando a presa. Olha que truta grande! Lech chamou apontando para uma forma estreita e longa de prata brilhante logo abaixo da superfície da água. Era estranho que suas vozes e risadas não assustaram o enorme peixe. A truta sulcou a corrente, alheia à presença da gente. Hus estreitou os olhos e apontou sua lança para as costas prateadas. No mesmo instante, o tcheco saltou para a frente com os braços estendidos. Ele caiu com um respingo, pegando apenas água nas mãos. Estúpido! Você o assustou! Hus olhou incrédulo para o lugar onde o aguilhão preso no fundo balançou. E eu quase consegui! Ele escapou de mim por sua causa! Por que você jogou aquele bastão? O tcheco se levantou, pingando água. Ele parecia furioso. Hus se jogou nele e juntos caíram na água. Houve um rugido no rachio. Com medo de que ele se afogasse, Lech correu para ajudar. Ele teve dificuldade em separar os irmãos. Quando ele estava levando o Hus para a praia, ouviu a voz do tcheco atrás dele. Olha o que eu achei! A truta escondeu-se debaixo de uma pedra, e esta foi deixada na areia. Ele ergueu a mão com um anel de ouro brilhando em seu dedo. Estranho, cabe como uma luva. Para o almoço, em vez de comer peixe, eles tiveram que se contentar com maçãs verdes. Eles se sentaram em silêncio, um rabo antes do outro, em seus pensamentos. Quando Lech e Hus começaram a se preparar para partir, Czech ainda estava sentado sob a macieira. Prepare-se, vamos embora, Hus ordenou. Vá em frente se quiser, vou ficar aqui, respondeu o tcheco, olhando o anel ainda no dedo. Aqui? Hus ficou surpreso. Tcheco olhou em volta. Tenho tudo o que preciso aqui, e este anel é um sinal de que é aqui que a adivinhação deveria me levar. Lembra das escamas de peixe? Eu vou governar aqui. E os súditos? Hus perguntou. Para estar no controle, você deve ter controle sobre alguém. Se houver um príncipe, também haverá súditos. O tcheco riu. Nenhum dos dois sabia escrever discursos comoventes, então se despediram brevemente. Os irmãos abraçaram o tcheco e seguiram em frente. A conversa estava se arrastando. De qualquer forma, a estrada agora seguia por caminhos de montanhas roxas. Em vez de falar, era preciso ter cuidado. Passaram a noite à beira do riacho, sob um leito de ramos de abeto. De manhã, beberam água fria e montaram novamente em seus cavalos. Eles caminharam pela floresta antiga o dia todo. A noite se aproximava quando Lech notou que os enormes troncos haviam diminuído. Caminhos ensolarados surgiram entre os abetos emaranhados. Mantendo sua trilha limpa, os dois irmãos cavalgaram até a orla da floresta.
Daqui havia uma visão ampla do vale. Lech olhou para o pôr do sol logo atrás das colinas. Ele expôs o rosto aos últimos raios quentes, mas ao se virar, viu que Ruiz estava olhando para o outro lado, para a vasta planície a leste, sobre a qual já flutuava a fria, nevoada noite. De repente, eles ouviram um grasnito horrível. Vários corvos saltaram do topo de um abeto, alto e solitário, enraizado na encosta. Eles se entrelaçaram no ar, atacando uns aos outros com bicos e garras. Eles devem estar lutando por presas, Lech adivinhou. Você acha que eles capturaram o coelho e estão tirando um do outro? Ruiz, semicerrando os olhos, assistiu à luta aérea. Poderíamos usá-lo para o jantar também. Os dois irmãos simultaneamente pegaram seus arcos e puxaram as cordas. 2 flechas disparadas para o céu. Os pássaros se dispersaram, grasnando, e apenas pretas caíram no chão. E algo mais, algo menor que um coelho, chacoalhou contra uma pedra. Lech e Ruiz pularam de seus cavalos e correram para onde a presa havia caído. Agora eles podiam ver que era um anel de ouro. Minha! Ruiz gritou. Minha! Lech chamou simultaneamente. Você errou! Minha flecha acertou o alvo! Ruiz protestou. Lech cerrou os punhos com raiva, mas quando olhou nos olhos estreitos de seu irmão com raiva, de repente deixou cair as mãos. O anel é seu. Pegue, ele disse baixinho. E fique aqui. Eu vou deixar. Ruiz o estudou por um momento, como se quisesse ver se havia algum truque em suas palavras. Ok, certo. Ele finalmente assentiu. Eu queria saber o que aquela terra desconhecida lá embaixo estava escondendo de qualquer maneira, que seja o meu país. Ele pegou o anel e o colocou no dedo. Ele se encaixava perfeitamente. Ruiz abraçou o irmão e pulou na sela. Ele girou seu cavalo e galopou pela ravina pedregosa tão rápido que depois de um tempo desapareceu da vista de Lech. Lech foi deixado sozinho. Ele observou o caminho íngreme com cautela por um momento. Então se virou e procurou um caminho mais suave ao redor da encosta. Ele cavalgou a noite toda e depois o dia inteiro. Quando ele finalmente se sentiu cansado, já estava anoitecendo. Uma lua jovem e fina brilhava pálida no céu. Lech acendeu o fogo e sentou-se para jantar sozinho pela primeira vez em sua vida. Ele dormiu mal naquela noite. Ele estava acostumado com o fato de que, quando se aninhava sob uma pele de carneiro à noite, seus irmãos se deitavam de lado a lado. Lech sempre reclamava que Ruiz roncava e Czech se mexia e falava mesmo durante o sono. Você sabe como é entre os irmãos. Mas agora ele daria qualquer coisa para sentir o calor de seus corpos contra o seu lado. Ele estava terrivelmente frio, apesar do tapete grosso. De manhã ele acordou rígido. Ele se levantou da cama e olhou em volta com curiosidade. Já estava quase escuro na noite anterior, quando ele montou acampamento. Então ele não podia ver onde iria passar a noite. Acabou sendo uma vasta clareira na floresta. No meio dela, um rio lento serpenteava entre o musgo. Na orla da floresta crescia um carvalho solitário. Parecia enorme, e o tronco era tão grosso que devia ser uma bolota numa época em que o tataravô de Lech ainda não havia nascido. Lech lavou o rosto. Ele viu que havia muitos morangos silvestres crescendo na clareira. Ele juntou punhados deles e comeu o suficiente para fazer o café da manhã. Seu cavalo cinza pastava pacificamente nas proximidades.
Lech voltou para sua cama. Esfregando as mãos frias, ele se perguntou o que fazer a seguir. Era estranho para ele sozinho. Pensamentos que nunca haviam passado por sua cabeça antes apareceram. Ele nunca teve que se perguntar quem ele era antes. A resposta parecia óbvia. Ele era filho da sua mãe e do seu pai, descendente da sua família, irmão do tcheco, irmão do russo. Isso é para os outros e para os outros. E para você, quem é? Ele esticou as costas na grama úmida de orvalho, ignorando a voz da sua mãe em sua cabeça dizendo: "Cuidado, você vai pegar um resfriado." Ele olhou para cima. Uma águia voou lentamente pelo céu. As asas largas estavam ligeiramente dobradas, com ailerons em forma de dedos espalhados. Se eu me tornasse um príncipe em minha própria cidade, pensou Lech, gostaria de ser como esta águia. Olhe para todas as coisas à distância, mas veja cada detalhe com nitidez. Para inspirar respeito em vez de medo, seja forte o suficiente para voar o mais alto que eu quiser. Um majestoso pássaro circulou e pousou em uma bifurcação no galho de um carvalho na clareira. Só agora Lech percebeu que havia um enorme ninho escondido na copa da árvore. O pássaro pousou em sua borda. Depois bateu as asas e voou para longe. Lech se levantou da grama. De repente, ele sentiu que deveria subir na árvore e olhar para este ninho. Ele não sabia por quê, mas sentiu que precisava. Abraçando as mãos e os pés nos afiados e na casca áspera, ele começou a subir, galho por galho, cada vez mais alto. Demorou muito, mas finalmente chegou ao ninho. A águia não estava por perto, então ele podia ver o interior com segurança. O ninho estava vazio. Entre os galhos, intrincadamente entrelaçados sob uma camada de musgo, havia apenas um objeto brilhante. Lech estendeu a mão e levou aos olhos. Isso é o que ele esperava. Era um anel de ouro. Ele nem precisou experimentar para saber que caberia como uma luva. Lech olhou para o ninho da águia. Parecia uma grande fortaleza fortificada. Ele colocou o anel no dedo e, segurando-se em um dos galhos grossos de um carvalho, virou-se para poder ver toda a área. As florestas se estendiam até onde a vista alcançava. Onde a floresta terminava, vastos prados podiam ser vistos. Ele viu o rio brilhando entre as árvores. Havia pequenos ocasionais espalhados entre os campos cabana, mas ele não viu nenhum assentamento humano maior, como se esta terra estivesse esperando por ele para fundar uma cidade. Sim, disse a si mesmo em voz alta, como se para confirmar alguma decisão mental. É um bom lugar para construir um ninho. Um ninho do meu país, Polônia. Muito obrigado pela sua atenção. Você gostou desse vídeo? Segue o canal, deixe uma joinha, compartilha com todo mundo e até a próxima vez. Tchau!